teatro nunca saiu de mim. E, sem dúvida, voltar ao teatro depois desses exatos 22 anos, 2003 para cá, é maravilhoso. Não há outro adjetivo que eu encontro de pronto assim. O texto que chegava, ou os textos que chegavam de teatro eram bons, mas não eram aquilo que eu queria fazer, né? E até que eu vi o texto Eu de Você, montado pela Denise Fraga, direção do Luiz Vilaça. Eu assisti na estreia em São Paulo, em 2019. Fiquei encantado, fiquei de fato mobilizado com aquilo que essa menina fazia, minha querida Denise. Eu falei, que coisa linda. E aí eu disse, eu tenho que ver de novo. Eu quero saber por que eu fiquei tão mexido. Vi de novo e fiquei perturbado. Eu adoro que ele usa essa palavra porque eu adoro uma frase que fala: a arte serve para confortar os perturbados e perturbar os confortados. E quando ele usa essa palavra, quando ele fez esse movimento de fazer essa proposta para a gente, ele estava há 20 anos sem fazer teatro, e a minha admiração por ele triplicou, já era imensa, porque era um homem que queria se aventurar. Falei, poxa, é algo por aí que eu gostaria de fazer. Vocês topariam, a partir do que vocês decidirem, se for dentro de uma proposta como vocês estão caminhando, de interação de plateia, mas principalmente discutindo todo o nosso comportamento humano e principalmente propondo reflexões. Se vocês encontrarem alguma coisa e se eu puder estar dentro, falem comigo. Vó, vai ter a estreia do Oscarito. Aí eu carregava nas tintas, falava da importância do Oscarito, como aquele filme ia ser bom, maravilhoso, melhor do ano. Eu fazia de tudo. Eu acho que ali é que estava começando a minha carreira de ator, porque eu era bem convincente. Tanto que minha avó sempre me dava aquela nota de 2 cruzeiros. E ela puxava daqui, do bojo do sutiã. Ela falava bojo do sutiã. A gente entrou na sala de ensaio antes de ter o texto, né? Essa peça, como a nossa peça anterior, o Eu de Você, ela foi feita na sala de ensaio. Tem esse casal que permeia a peça, numa discussão que vai meio linkando as coisas, mas a gente foi já escrevendo sobre várias coisas que a gente queria falar, que começa nesse, que a gente chamava desse homem que precisa cultivar a dúvida, desse patriarca cansado, que também não está fácil para ele. Com todas essas questões da falta de escuta, do quanto que a gente precisa se escutar, que é urgente a gente se escutar. Aí chega na questão ambiental, a gente traz Tchekhov com a questão ambiental, a gente traz um monte de coisa das quais a gente queria falar e que todas são linkadas por essa falta de escuta. Só que uma coisa que a gente queria desde o início era fazer a gente se perceber, nós todos, nesse lugar chamado teatro. Não é um lugar que está o palco e a plateia, né? Eu acho até mais do que o Eu de Você, a gente abre esse espaço para a plateia, a gente rompe de vez essa quarta parede. De repente, as luzes se apagavam, a gente ouvia aquelas cortinas de trás se fecharem. Shhh, shhh. Depois a cortina da frente se abria. Aparecia aquela tela majestosa. E de repente, o projetor jogava luz. E aí não era só o filme que a gente ia ver. A gente sonhava, a gente imaginava. Era mais que o próprio filme. Tinha gente que gritava, gente que aplaudia. Até que de repente aparecia na tela, Oscarito. Todo humor não é só para rir. Se ele faz rir, é porque a missão do humor, fazer rir. Mas melhor é quando o humor faz você refletir. Quando ele espia o ridículo da vida, dos seres humanos, né? Daqueles que pontuam a verdade absoluta, daqueles que acham que a soberba é uma postura natural, eu sou assim. Então o humor serve para varrer tudo isso, espiando tudo isso,
propondo riso, né? O Luiz tem um negócio que ele fala, agora não, agora sim. Eu falo que ele seria um excelente arranjador, um maestro, porque ele fala assim, não, tá na hora de cair, tá na hora de... Ele fala, agora tá na hora de rir. Agora, essa montanha-russa de emoções que ele fez isso no Eu de Você, na parede, assim, com post-its coloridos. Ele falava, não, agora já tá dramático demais, agora a gente levanta. Agora... Então, essa montanha-russa de emoções que a gente vê muita gente na plateia até... com lágrimas ainda escorrendo, já as gargalhadas, e isso é um terreno muito precioso. Nossa, eu acho esse terreno um terreno muito fértil de você, poroso para você compreender uma ideia. Não sei o que me deu, me coloquei no meio daquelas pessoas, fui andando lá no meio, fazendo aquela cara de coerência, né? Fingindo costume, fazendo cara de pertencimento, até que eu consegui passar pela porta do estúdio. Eu achei um cantinho no escuro, aí eu fiquei lá escondida assim, morrendo de medo que alguém me descobrisse e me colocasse para fora. Aí fiquei lá, olhando por uma frestinha. Eu, Denizinha, diminutiva, morrendo de medo, encantada, esperando a tal da cena começar. Quem abre a porta do teatro para as pessoas entrarem sou eu e o Tony. A gente está aqui, a gente está conversando com as pessoas efetivamente, a gente está querendo saber como elas vieram para cá, onde é que elas moram. Conversa, né? E aí, depois, no final, a gente vai lá fora, tem as fotos, a gente tira a foto. E aí a gente tem esse feedback realmente dessas pessoas no saguão. E aí eu vejo que coisa linda que você ter a coragem de ir até o outro. Então talvez o teatro ele seja o lugar ainda que vai te propor o mergulho. E esse lugar, eu vou dizer, dá muito prazer. E eu tenho visto isso acontecer, testemunhado de perto, e as pessoas me falando isso no final. É muito bacana. Eu vejo o olho do ator. E eu lá, olhando pela frestinha, morrendo de medo, encantada, contendo a respiração e as lágrimas. Feliz! Porque se tudo desse certo, eu teria escolhido a melhor profissão do mundo. A série era Primo Basílio, 1988. E o ator era você, Tony. A minha resposta possível para o que só sabemos juntos é quando nós, juntos, refletimos e dialogamos juntos com justiça, com harmonia, com inteligência, usando o intelecto para que ele foi feito, não para a maldade e muito menos para a estupidez. Quando você usa o intelecto para propor o diálogo. Tudo para mim na vida é reflexão sobre o que somos, o que já fomos, o que podemos ser, não é? E principalmente como devemos nos comportar com o próximo. E o que é que nós só sabemos juntos? Só vendo o que só sabemos juntos para entender o que juntos podemos saber.